Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e na nossa aula eu vou comentar basicamente sobre a anatomia de um neurônio e o processo de impulso nervoso, beleza? Vamos lá? Classicamente, esse neurônio ao qual vocês estão habituados a verem aí nos vestibulares, ele é denominado como neurônio multipolar. Não vou entrar muito no mérito aqui, mas é importante frisar-se que, quando pensa-se em neurônio, que nada mais é do que a unidade morfofuncional do sistema nervoso, isto é, a principal célula que vai defini-lo, ele aí pode ser classificado tanto a nível de estrutura quanto a nível de função. Então, pensando-se aí nos meandros de um neurônio, ele tem várias classificações. A depender aí da funcionalidade, ele vai apresentar uma determinada classificação. A depender da sua estrutura, ele recebe uma outra classificação. Mas é importante destacar-se que o neurônio é a unidade aí que vai definir tanto funcionalmente quanto morfologicamente o sistema nervoso. Entretanto, vale se destacar que não é a única célula aí que vai compor o sistema nervoso. Existem outras células, as quais nós denominamos como células da glia, que fazem parte do sistema nervoso, inclusive dando suporte tanto estrutural quanto bioquímico ao neurônio, beleza? O neurônio é composto aí por algumas regiões. De antemão, eu destaco que as três principais que você vai ter que se lembrar o neurônio tem dendrito, corpo celular e, por fim, o axiônio. Mas a gente vai ver aí que tem algumas particularidades dentro do neurônio, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, tá bom? A primeira parte que eu queria destacar a vocês é os dendritos. Os dendritos são justamente porções aí do neurônio que vão ser responsáveis pela captação de estímulos, beleza? Então, os dendritos são regiões que vão ficar responsáveis pela captação de um estímulo. E esse estímulo ele precisa ser, de certo modo, processado, interpretado. E isso acontece na região a qual nós denominamos como corpo celular. Ou também pode apresentar-se aí, em alguns lugares, como soma, que é justamente a porção central aqui do neurônio, onde vai ter núcleo, organelas e proteínas e todo o aparato de equipamento, tanto celular quanto bioquímico, para a função neuronal ser propriamente dita e realizada. E aí, uma coisa legal de comentar aqui sobre os dendritos é que eles podem ter várias ramificações. Então, essas ramificações aqui, que está parecendo mãozinhas, a gente denomina como espinhas dendríticas, tá? Essa estruturinha aqui em especial, eu gostaria só de dar um destaque, que ela chama-se como terminação pré-sináptica. Ou seja, é uma região que vai receber aí o estímulo mediante sinapse, tá? E vai propagar essa informação para o corpo celular interpretar e, consequentemente, efetuar uma resposta frente a isso. Existe um longo prolongamento que se projeta a partir do corpo celular, que nós denominamos como axiônio. E o axiônio, meus amores, nada mais é do que a região aí do neurônio responsável pela condução do impulso elétrico. Então vamos colocar aqui. O axiônio é responsável pela condução do impulso nervoso. Beleza? E ao longo do axiônio, vocês vão observar que existem estruturinhas que vão recobrindo, a qual nós denominamos como bainha de mielina. A bainha de mielina, pessoal, nada mais é do que camadas de de lipídios que vão simplesmente recobrir o axiônio, impermeabilizando ele. Ou seja, a função da bainha de mielina é fazer com que o impulso nervoso seja propagado ao longo do axiônio, sem perda aí da carga elétrica ao longo aí do axiônio, beleza? Então, o impulso elétrico ele consegue ser conduzido via axiônio em decorrência da bainha de mielina, que serve como um impermeabilizante. E uma nota de rodapé é que vocês vão perceber que ao longo do axiônio tem algumas regiões que não são mielinizadas, isto é, não tem esse
lipídio aí recobrindo. Essas porções nós denominamos como nó de Ranvier. São regiões não mielinizadas, ou seja, não tem lipídio, tá bom? E essa porção aqui a gente chama simplesmente de terminações, acionais. São justamente porções aqui ao término do axiônio que vão emitir aí vesículas contendo os neurotransmissores que vão ser alvo aí futuramente de discussão quando comentarmos das sinapses, tá bom? Uma coisa bacana a destacar-se aqui sobre o neurônio especial é que ele é uma célula que vai ficar responsável pela condução do impulso nervoso. Mas o que é o impulso nervoso? Teve aí dois cientistas lá na década de 20 que fizeram experimento com axiônios de lula. E eles perceberam, aí estudando o axiônio das lulas, que a célula neuronal, o neurônio, ele apresentava uma diferença de potencial, que lá na física vocês conhecem como DDP, diferença de potencial, que é medida em volts. Uma coisa legal a destacar-se é que a membrana plasmática, que é justamente essa porção que vai delimitar a célula, ela é uma porção que nós denominamos como anfipática, eu acho que já é de conhecimento de vocês, isto é, vai ter uma porção que é polar e uma porção apolar. Então, assim, a cabeça aqui fosfolipídica ela é polar e as cadeias carbônicas aqui são apolares, porque a parte lipídica é apolar. Mas não entrando muito nesse mérito, porque não convém nesse momento, o que é importante vocês saberem acerca aqui da polaridade do neurônio é que o meio extracelular ele é polarizado positivamente, do modo que o meio intracelular ele é polarizado negativamente. Isso decorre do fato que no meio extracelular tem uma alta concentração de íons sódio. E no meio intracelular tem-se uma alta concentração de íons potássio. Beleza? Então o que é importante vocês saberem? Que no meio extracelular há uma maior concentração naturalmente de íons sódio e internamente, no meio intracelular, tem-se uma maior concentração de íons potássio, beleza? E aí o que acontece? Numa situação qualquer que uma célula neuronal, um neurônio recebe um estímulo, ou seja, numa condição X aqui, houve um estímulo. E aí vai haver um desequilíbrio na polaridade interna e externa do neurônio. Por quê? Esse estímulo ele vai fazer com que haja a abertura de estruturas a quais nós denominamos como canais iônicos. E os canais iônicos são justamente aí proteínas que estão na membrana plasmática que vão permitir o fluxo de íons para dentro ou para fora do neurônio, tá bom? Uma coisa legal a destacar isso aqui é que quando você pensa na membrana plasmática, a função dela aqui seria de um capacitor. Lembrando lá na física, o capacitor nada mais é do que uma estrutura aí envolvida na corrente elétrica que vai fazer com que não haja perda de eletricidade, ou seja, não vai ter migração de fluxo elétrico. Então ela vai garantir que aqui dentro continue negativo e aqui fora positivo. Mas numa ocasião na qual você tem um estímulo, ou seja, houve aí uma sinalização para que esse neurônio começasse a abrir os canais iônicos, vai haver um influxo de íons sódio para dentro do neurônio e um influxo de íons potássio para fora do neurônio. E isso é mediado através dos canais iônicos, tá? Percebam que essa célula, numa condição aqui de ser menos 70 milivolts, isso daqui é possível de ser medido. Existe aí até fundamentos físicos, como a equação de Nernst, que
consegue calcular esse potencial de membrana. Qual que é a polaridade dessa membrana em uma condição a qual nós denominamos como repouso, tá? Ou também potencial de repouso. Beleza? E aí no potencial de repouso, a membrana plasmática ela mede menos 70 milivolts. E aí começa a entrar íons sódio, sai íons potássio. Uma coisa bacana destacar-se ainda, muita coisa para destacar, né? Mas é legal vocês saberem que os canais de sódio eles são abertos mais rapidamente do que os de potássio, tá? Por isso que começa a ter um influxo aí, a princípio, maior de sódio. E esse influxo de sódio vai fazer com que essa membrana comece a despolarizar, ou seja, vai acontecer aqui uma despolarização. Então, esse aumento aqui do potencial de membrana, a gente vai caracterizar como despolarização. Vai chegar no limiar aqui de menos 55 milivolts, que é o que a gente chama de limiar de disparo. Ou seja, quando chega aqui em menos 55 milivolts, aí sim a gente pode falar que está tendo um impulso nervoso. Porque aqui você já tem um potencial de membrana suficientemente forte para fazer esse processo de despolarização. E aí vai entrando sódio, saindo potássio, entrando sódio, saindo potássio. E aí vai chegar um determinado momento que esses canais iônicos de sódio eles começam a se fechar lentamente. E aí vai acontecer um processo que vocês estão percebendo que a polaridade aqui, a potencial de membrana está decaindo. Então, esse momento nós denominamos como repolarização. Tá bom? E vão percebendo que vai decaindo até chegar um determinado momento aqui que nós denominamos como hiperpolarização, porque vai decaindo, mas vai aumentando até chegar aqui no limiar do potencial de repouso. Então, basicamente, o que vocês precisam saber? A membrana plasmática que ela serve como capacitor para evitar que não haja aí, perda de fluxo de íons, mas sobre um estímulo, a membrana plasmática ela vai adquirindo aqui um potencial que quando chega no limiar de menos 55 milivolts é suficientemente forte para que tenha aí um impulso nervoso, que vai ser mediado aqui através dos canais iônicos, mas em especial, uma coisa bacana destacar-se é que existe aqui a participação de uma bomba, que a gente chama como bomba de sódio e potássio. Porque, teoricamente, se você tem uma alta concentração de sódio aqui e uma alta concentração de potássio, naturalmente o que aconteceria é que deveria acontecer sódio entrar, potássio sair. Mas o que a gente percebe na prática é o contrário. Sai sódio e entra potássio. E isso daqui é intermediado através de um complexo proteico aí que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Então, está entrando sódio aqui para dentro da célula, mas automaticamente eu estou expulsando esse sódio para fora da célula. Da mesma forma que esse potássio que está saindo para fora da célula, eu vou colocar ele para dentro da célula. E o transporte ativo ele tem gasto energético. Por quê? Porque vai contra o gradiente de concentração. E é todo esse fuzuê de rolê aí que acontece que vai fazer com que aconteça o impulso nervoso. E por fim, mas não menos importante, uma característica aqui que eu queria mencionar ainda sobre o impulso nervoso é que ele é de natureza saltatória. Isto é, regiões aqui que são não mielinizadas, a coisa nós denominamos como nódulos de Ravier ou nó de Ravier, vão garantir com que o impulso nervoso adquire uma capacidade saltatória. Em decorrência aí dessa alteração de polaridade de membrana, o impulso nervoso se propaga sempre saltando de um nó para o outro, tá bom? Porque como eu comentei com vocês, essa porção mielinizada, ela garante com que não haja aí essa alteração de fluxos de íons, né?
Então, obrigatoriamente, ele tem que ir para essa região não polarizada, não mielinizada. Desculpa aí pela gafe. E aí, o impulso nervoso ele vai ser saltatório. Tá bom? Peço desculpa pela minha lousa ser pequena. Não sei se ficou organizada, mas me esforcei ao máximo para poder ajudá-los, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Beijão!